nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Mais uma vez reunidos aqui no canal em partilha, para a honra e glória de Deus e para a honra da Santíssima Virgem também. Bom, hoje nossa partilha está mais uma vez norteada por São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6. No versículo 19, São Paulo começa dizendo o seguinte: vou me servir de linguagem corrente entre os homens por causa da fraqueza de vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Olha o que São Paulo está dizendo aos romanos. Houve um momento em que nós, diz para os romanos, e o Espírito Santo usa dessa palavra para falar conosco, né? Houve um momento em que nós colocamos o nosso corpo, os nossos membros a serviço do pecado. Houve um momento, talvez pela ignorância, pela falta de conhecimento, pela falta de busca, enfim, por vários motivos, pela nossa própria concupiscência, mas houve um momento em que nós decidimos colocar o nosso corpo a serviço do pecado. E aí São Paulo vai dizer: um dia você tomou a decisão de fazer isso, mas agora eu vos peço, ponde os vossos membros a serviço da justiça, coloca o teu corpo a serviço de Deus, para chegar à santidade. Quando São Paulo fala dessa forma aos romanos e fala a nós, o Espírito Santo, é preciso a gente entender que depende de nós uma decisão, uma atitude nós devemos ter a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso corpo. Uma vez influenciados por vários fatores, nós decidimos pôr o nosso corpo a serviço do pecado. Hoje, influenciados pela graça de Deus que se move em nós, cheios da graça do Espírito, nós devemos ter a atitude de pôr o nosso corpo a serviço de Deus, a serviço da justiça, para ter a santidade. Então é preciso que eu e você tenhamos uma decisão. Uma decisão. Temos a graça de Deus que nos ilumina, mas precisamos ter a decisão de viver sob essa graça que nos ilumina. Às vezes nós estamos diante de uma situação em que a força do Espírito ilumina a nossa inteligência e a gente fala: não, isso não está certo. Não, isso eu não deveria fazer. Mas não tomamos a atitude de nos retirar, de nos afastar, de fugir daquela situação. É preciso ter atitude. É preciso ter atitude. Meu irmão, a partilha de hoje eu peço ao Espírito Santo que ilumine você e dê forças para que você tenha atitudes que te façam fugir do pecado, para alcançar a santidade. Às vezes nós não podemos ser limitados nesse entendimento. Às vezes você está no meio de uma rodinha de amigos e ali surge uma conversa e você sabe que aquela conversa vai te instigar a um outro pecado, vai te instigar a um caminho errado. E você insiste naquela conversa. Não tem a atitude de se retirar. Não tem a atitude de falar: olha gente, tudo bem, fiquem com Deus, eu estou indo embora, e vai embora. Nós temos que ter atitudes de pessoas iluminadas pela graça de Deus. Você é uma pessoa conduzida pelo Espírito e precisa viver como tal. Precisa viver como tal. Lembre-se, meu irmão, a santidade é o quesito indispensável para a entrada no céu. Se eu e você queremos lá entrar, precisamos ter frutos de santidade nessa vida. E para alcançar a santidade, precisamos ter atitudes de pessoas que são iluminadas pela graça de Deus. Quando Deus colocar no teu coração: foge, para, aqui não. Tenha coragem de escutar essa voz e de agir como ela te ordena. Porque essa é a voz de Deus, é a ação de Deus na tua vida. Mas a atitude de se retirar e de ali não estar mais depende de você. Depende da sua determinação, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Se você assistiu esse vídeo até aqui,
eu te peço para compartilhar, para deixar aqui a sua curtida, o seu comentário aqui no canal. Algumas pessoas assistem o vídeo e vão fazer o seu comentário comigo lá no WhatsApp ou lá no Instagram, e eu recebo com muito carinho, mas eu queria te pedir para deixar o seu comentário aqui no canal mesmo, aqui no YouTube, porque assim o vídeo ganha uma relevância e mais pessoas são alcançadas. E que, para a honra e glória de Deus, esse projeto cresça segundo a vontade dele. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão da Santíssima Virgem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.